Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para ler um texto da irmã Erika Petersen Andrews. Ela é tradutora de estudos bíblicos para o Ministério Globe Bible Study, graduada em jornalismo, formada em missões. Ela mora em Marlborough, Massachusetts, lá nos Estados Unidos. E ela escreveu esse texto chamado Recompensa da Gratidão. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente diariamente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente lê o Manancial, quando a gente estuda a palavra, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e também nos encorajar com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Erika Andrews quem escreveu. Por isso eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos começar orando e pedindo que o Senhor nos abra a mente e o coração para que a gente possa entender o que vamos ler. Senhor Jesus, que nós possamos compreender que a melhor recompensa é a gratidão. Que sejamos gratos a tudo que o Senhor faz por nós, fez e por tudo que fará. É o que pedimos, em teu nome. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto bíblico está em Salmos. Nós vamos ler o Salmo 50, do versículo 14 até o 23, que é o final, né? E diz assim: como sacrifício, é um salmo, antes de mais nada, eu quero falar que é um salmo da família de Asaf. Como sacrifício oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo e te livrarei, e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio Deus afirma: de que serve repetir sem fim os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, tu que detestas as minhas disciplinas e dá as costas às minhas palavras? Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo, e como adúlteros te mistura alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e tua língua é hábil para tramar mentiras. Assentas-te à vontade para falar contra teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerai, pois, nisso, vós que esqueceis a Deus, se não vos faço em pedaços, e ninguém vos poderá libertar. Quem me oferece uma sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Recompensa da Gratidão. E o versículo que a irmã Erika Andrews escolheu foi o 23, que diz: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Bom, então, irmãos, a gente então vai ter que concluir que a ingratidão, infelizmente, né, é algo que é muito natural da carne humana, do ser humano. O ser humano é ingrato por natureza. E a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer das coisas que Deus faz, que Deus fez, de esquecer como temos sido abençoados. A gente se esquece de Deus. Aquele que sempre está com a gente, nos ajuda nos momentos difíceis, e é aquele que sempre nos dá o alívio. Ora, a Bíblia compartilha várias histórias que mostram, né, que realmente o ser humano é ingrato. No Antigo Testamento a gente tem o exemplo do faraó, né, que ele muitas vezes ele promete: olha, você vai lá, pede para Deus me abençoar tal, mas e aí eu vou deixar vocês ir. Mas aí quando ele era abençoado, ele esquecia e impedia que os hebreus fossem embora. Deixa eu achar aqui, Êxodo 8:15, que eu não procurei na hora, vou pegar agora. Êxodo 8:15.
E diz assim, ó. 8:15. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então, no Novo Testamento, a gente tem esse grande exemplo aí de ingratidão, né? Mas a gente também tem como exemplo o povo de Israel, que tinha provado da bondade do Senhor, tinha sido tirado da escravidão, e mesmo assim, depois de ter sido beneficiado com tantos milagres, eles reclamavam, murmuravam, e ficaram 40 anos no deserto sendo abençoados, e sempre viviam um ciclo de ingratidão e de esquecimento, assim, em relação daquele que os havia tirado daquele lugar horrível que era de ser escravo, né? E tinha dado água, tinha dado comida, tinha dado tantas coisas para ele. Mas o povo se esquecia e a sua ingratidão os impedia de reconhecer, né, o que Deus tinha feito por eles. No Novo Testamento, a gente tem a história dos 10 leprosos, que eles foram curados por Jesus, mas 9 não esqueceram, foram ser felizes e um deles voltou. Para quem não está familiarizado, eu vou ler Lucas 17, de 11 a 19, que diz assim, ó. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com eles. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levanta-se e vá. Você está curado porque teve fé. Então, a ingratidão dos israelitas revelou o quê? Que seus corações tinham uma fé que não era assim, de categoria, né? Uma fé não era muito constante, uma fé que oscilava. Por quê? Quando eles viam que as coisas estavam legais, que eles achavam que estava tudo bem, aí eles agradeciam a Deus e eram felizes. Quando eles viam que a coisa estava ruim, eles já amaldiçoavam, já falavam: por que a gente saiu? Ai, que saudade de comer cebola, de comer alho, de voltar lá para o Egito. Eles perdiam a noção. E por causa disso, poucos deles entraram na terra prometida, né? Que o Senhor os castigou por causa da ingratidão. No caso dos 9 leprosos que eu acabei de ler, que nunca voltaram para adorar Jesus, eles não receberam o que mais eles precisavam, que era o perdão para a vida eterna. É lógico que a cura do corpo era importante, mas o mais importante era o perdão para a vida eterna. Então, irmãos e irmãs, gratidão é reconhecer quem nos faz bem. Nós temos que ser gratos e reconhecer aquele que nos beneficia, que nos abençoa. E quem reconhece Deus em seus caminhos, reconhece o seu poder e a sua grandeza e vive uma vida cheinha de frutos e de temor a Ele. Por quê? Porque é grato. Reconhece que é o Senhor que merece todo o nosso louvor, toda a nossa glória, tudo que nós temos de melhor. Então nós temos que dar frutos, a gente quer agradar, a gente quer fazer com que o Senhor se alegre com a nossa existência, né? Então, meu irmão, minha irmã, que cada dia a gente possamos possamos, né, honrar a Deus com gratidão por sua graça, por sua misericórdia em nossas vidas. Lembrando que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas e elas se renovam a cada manhã. Bem, nosso manancial termina assim, ó. A maior recompensa de gratidão a Deus é a salvação, que somente de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, nós vamos receber. Amém? Bom, agora eu vou me despedir, né? Vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso, ó. É um abraço que deixo todo dia. E lembrar que nós que sabemos que
A recompensa da gratidão é reconhecer quem é o nosso Deus. Para nós, o abraço da super mega, certo? Temos que abraçar os nossos irmãos. Quero que vocês também sejam atentos em relação ao versículo de 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira. Não. Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim. Agora eu tenho toda a condição do mundo de me despedir de verdade com a frase do ano que diz assim: não tema, Deus já está lá.